hoje você vai aprender. Hoje nós iremos adentrar os mistérios da Bíblia, Camalhãozinho. E será que Jesus Cristo foi morto, foi sepultado, foi crucificado, ou será que forjaram a história de Jesus Cristo? No vídeo de hoje você vai descobrir essa incrível verdade. Então, de antemão, já vai fazendo isso aqui. Isso aqui ajuda demais a divulgar esse projeto. Quem quiser conhecer um dos nossos cursos, um dos nossos trabalhos, eu vou deixar passando para você aí esse WhatsApp para você poder se informar tanto pelo conteúdo premium, tanto pelo curso de inteligência artificial, para você aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Se eu fosse você, aprenderia ainda mais o curso de inteligência artificial. Não precisa saber programar, não precisa de computador, tem certificado válido em todo o território nacional. Você pode estudar no conforto da sua casa e vai aprender a como utilizar as ferramentas e como ganhar dinheiro com as ferramentas. É um passo a passo maravilhoso com o suporte pessoal, grupo de aluno, grupo de apoio, tá bom? Pois bem, senhores, vamos rodar o trecho dessa conversa aqui e vamos ver, o que esse senhor está falando. Esse senhor, ele é o Cláudio Rosieri, Ele possui aí algumas contas nas redes sociais e ele defende um ponto de vista diferente do ponto de vista ortodoxo. Então vamos acompanhar esse vídeo antes de julgar a pessoa. Vamos acompanhar esse vídeo aqui, tá? Lembrando que o intuito do vídeo não é ofender ninguém. Vamos acompanhar, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, Vamos ouvir aqui. Eu não estou aqui para ficar famoso, eu não estou aqui para ter uma foto em cima de mim, eu não sou aqui para ser chamado de mestre, nem de professor, nem coisa nenhuma. Eu estou aqui para contar a verdade. Jesus esteve ali, contou a verdade para muita gente e eles pegaram Jesus na cruz. Aliás, não pegaram Jesus na cruz não, porque eu trouxe aqui um papel. Então, olha só o comecinho aqui, tá? Ele falou que tá ali, Ele não tá ali para ser famoso, não tá ali para ganhar dinheiro com isso, ele tá ali para expor a ideia dele. Ele disse que Jesus Cristo não foi pregado na cruz, que ele tem alguns documentos. Vamos acompanhar para a gente poder entender. Tem pessoas que me perguntaram de coisas que eu falei Lembrando que eu vou ter que pausar esse vídeo por causa da música. Se não tivesse música, meu irmão, eu deixava o vídeo rodar inteiro aqui. Por exemplo, o Corão, Sura Anissa significa as mulheres, no Corão, no Sura 4:157, é dito, Só para quem não conseguiu entender, às vezes o som está baixo, Dentro do Alcorão, ele pegou uma referência dentro do Alcorão para poder falar sobre Jesus Cristo. Judaísmo, Islã e cristianismo partem da mesma religião abraâmica, do Deus de Israel, do Deus dos israelitas. Então, parte do pressuposto da religião abraâmica, ok? Então ele está pegando referências do Alcorão aí. eles não mataram nem crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Está dizendo que eles não mataram Jesus e nem crucificaram Jesus, que isso foi simulado, dentro do Alcorão. Pois bem, vamos continuar. Aí ele tem uma carta do Concílio de Vaticano II. Vamos ouvir o que ele tem a falar aqui agora. Pessoal, só avisando para vocês que eu não tenho poder de saber se esse vídeo vai ser identificado a música ou não. Se tiver um trecho de música nesse vídeo, eu vou ter que cortar no editor de vídeo do próprio YouTube. Então, se tiver um trecho que foi cortado dentro desse vídeo, é porque foi identificada uma música e eu tive que cortar esse pedaço para o vídeo poder ser publicado. Então, só avisando isso, caso tenha algum corte nesse vídeo, vai ser por conta disso, que dentro da própria plataforma tem essa opção. Senão o vídeo não é publicado, tá? O Concílio do Papa João XXIII, que foi inaugurado em 1961. Concílio do Papa do João XXIII foi inaugurado em 1961. Começou em 62 e terminou em 1965. Começou em 62 e terminou em 1965. Então, no contexto dessa carta do Concílio do Papa João XXIII, a paixão humana de Jesus e o derramamento. Além da carta, a paixão humana de Jesus e o derramamento de seu sangue assumem uma consequência maior. E o derramamento do seu sangue assume uma consequência maior, Ressurreição ou mesmo que a crucificação.
que é uma consequência maior do que a ressurreição e até mesmo a crucificação. Ou seja, o Papa está falando que o sangue de Jesus assume uma consequência maior do que a crucificação, né? Até eu não entendi direito o que estava falando aqui. Vamos voltar aqui. Então, no contexto dessa carta do concílio do Papa João 23, No contexto dessa carta do concílio do Papa do João 23, a paixão humana de Jesus e o derramamento de seu sangue a paixão humana de Jesus e o derramamento do seu sangue assumem uma consequência maior que a ressurreição ou mesmo que a crucificação. assume uma consequência maior do que a ressurreição ou a crucificação. A paixão e o sangue de Jesus, né, nessa carta é mais importante do que a ressurreição e a crucificação de Jesus. Vamos continuar. Através dessa carta, o Papa João estabelece que, de fato, Através dessa carta, o Papa João estabelece que, de fato, que a morte de Jesus na cruz não é mais um dogma necessário à fé que a morte de Jesus não é mais um dogma necessário romana católica. para o catolicismo. É necessário que Jesus tenha morrido na cruz para que a fé retenha sua validade. Não é necessário que Jesus Cristo tenha morrido na cruz para que a fé mantenha a sua validade. Jesus não morreu na cruz. Então a carta está dizendo aqui, né? Eu vou ter que verificar essa carta posteriormente, mas a carta está dizendo que o amor e o sangue de Jesus é mais importante do que a crucificação de Jesus. É mais importante do que simplesmente não só a crucificação, mas também ele falou outra coisa ali. Só que assim, primeira coisa, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, né, no âmbito do catolicismo, né? O que o Papa está querendo dizer com isso? Não estou aqui defendendo o Papa não, viu, pessoal? Longe de mim defender qualquer líder religioso aí. Mas você tem que entender o seguinte: o sangue de Jesus é o que salva. Biblicamente falando, dentro da Bíblia, você tá escrito que o que salva é o sangue de Jesus. Tanto é que ele tem uma frase na Bíblia que a galera não entende. Se você não beber do meu sangue, não comer da minha carne, de forma nenhuma você entrará no reino de Deus. Porque o sangue de Jesus é o que salva. Porque o sangue o que é o sangue de Jesus? É a aliança que Deus faz com a raça humana. Quando Deus criou Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Então a humanidade ali ela caiu em transgressão. Quando Jesus Cristo vem, ele redime a humanidade. E aí Jesus Cristo vem como homem, mesmo sendo Deus, vem como homem para redimir a humanidade. E essa redenção se dá pelo seu próprio sangue. Porque o sangue de Jesus representa o quê? Nós, como seres humanos, a partir de agora, nós temos a capacidade de voltar para o nosso Pai. Então, assim, é um âmbito mais espiritual, é uma explicação mais espiritual. Não está presente na Bíblia. Por exemplo, não está presente claramente na Bíblia. Por exemplo, Eva é a mãe da humanidade pecadora. Maria é a mãe da humanidade redimida. Jesus Cristo, isso já é biblicamente falando. Ele é o novo Adão. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o novo, ele é aquele que deu certo. Então, praticamente, o novo Adão é o próprio Messias. Então, a estrutura bíblica, quando se fala que o sangue de Jesus é mais importante que a sua própria crucificação, está referenciando ao quê? A partir daquele momento da vinda de Jesus como homem, nos garante a salvação. Eu entendi o que o Papa disse, né? Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa bem explícita de se dizer. O idioma, há 100, 200 anos atrás, era completamente diferente de agora. O português brasileiro sofreu 4 reformas ortográficas nos últimos 50 anos. Se tu pegar livros antigos, você pode pegar o Gustavo Barroso aí, como exemplo, pode pegar livros antigos, cara, quando você vê o texto que está escrito, parece que é um outro idioma. Nem português de Portugal consegue ser tão difícil de entender. Então, há 50 anos atrás, o idioma já era diferente. Não é tão simplório como hoje em dia. Hoje em dia, você tem aqui essa é uma maçã verde, essa é uma banana, e isso aqui você pode comer. Antigamente não era assim. A conotação verbal era diferente, tinha uma porrada de adjetivo, uma porrada de coisa. Não era tão fácil de se entender. Por isso que você pega aquelas cartas de William Shakespeare,
mesmo que não seja no idioma brasileiro, você fica assim, cara, como é que os caras conseguiram extrair essa peça de teatro? Você vê que nitidamente é uma linguagem muito rica, em palavras as quais a gente nem sabia da própria existência. Então, evidentemente, tem um pouco de dificuldade de entender. Mas o que o Papa está falando aí, ok, é que o sangue de Jesus é mais importante que a crucificação de Jesus. E de fato é, o próprio sangue de Jesus sim. Mas vamos continuar, vamos ver o que esse cara tem a falar. Só um idiota acredita que Jesus morreu na cruz. Mas olha, primeira coisa, a crucificação era um ato, né, que ocorria no Império Romano para, né, ceifar a vida daquela galera que estava azucrinando o governo, bandido, ladrão, esse tipo de coisa. Então era um ato normal, isso aí. A crucificação não foi feita para Jesus. Ela já existia há muito tempo, né? A galera fazia isso. Pensa comigo, você tem uma cidade, tem um bandido. O bandido foi lá e roubou um cara. Se você não punir aquele bandido, as pessoas vão pensar assim, pô, eu posso roubar, eu não sou punido. Então o que eles faziam? Eles pegavam a pessoa que roubou, anunciavam uma data, né? E falavam, ó, tal pessoa roubou fulano de não sei o quê, e ela será crucificada. É um evento público para as pessoas poderem ver. Aí estendem o cara no madeiro e falam, ó, esse cara aqui roubou. Aí bota uma plaquinha pro cara, ó, esse cara é ladrão, não sei o quê, e faz o ato de crucificação. Aí o cara fica ali agonizando. E aí o que acontece? A galera pensa, pô, o cara roubou, velho, tá sendo crucificado, eu não vou roubar. Então antigamente era assim. Hoje em dia a coisa mudou muito. Tá? Então a crucificação era uma maneira que o Império Romano encontrou de trazer a ordem perante aquele caos antigo. Você tem que lembrar que uma civilização de 2000 anos atrás era muito mais animalesca do que a gente agora. Então você tinha que trazer, muitas vezes você tinha que trazer fisicamente a dor para os caras saberem que aquilo ali é errado. Vamos continuar. Aí ele fala que quem acredita em crucificação é burro e foi doutrinado. Beleza, né? Foi doutrinado pela Igreja Romana, que é uma instituição globalista. Foi doutrinado pela Igreja Romana, que é uma instituição globalista. Pelos Anunnaki globalistas. Formado pelos Anunnakis globalistas. De cada família que estão nos controlando. E que estão querendo nos matar a todo momento, né? Basicamente o que ele fala aí. Bom, algumas coisas eu concordo, outras não, tá? Primeira coisa importante. Antes de eu conhecer a Igreja Católica, eu achava que a Igreja Católica era um braço da maçonaria, né? De verdade. Porque assim, a gente tem várias seitas secretas. A gente tem Rosa Cruz, nós temos Lions Club, nós temos maçonaria, Skull and Bones, 322, Cicada 3311, nós temos uma porrada. Cara, se eu for ficar citando o tanto tem aquela Hidra Vermelha, esqueci, tem uma porrada de seita secreta pra tudo quanto é lado. Tem aquele clube dos 12, clube dos 18, tem aquela seita secreta só de presidente dos Estados Unidos. O que tem de seita secreta nesse planeta não é brincadeira. A mais famosinha aí do momento é a maçonaria, a mais famosinha do momento, tá? Então assim, eu sempre acreditei que a Igreja Católica tinha um conluio com a maçonaria. Até eu descobri um livro, eu vou até pegar esse livro aqui. Até eu descobri esse livro aqui, ó. Tá? O que é esse livro? Esse livro é a história da Igreja Católica brigando contra a maçonaria por 300 anos. A maçonaria tentando se infiltrar na Igreja Católica através de agentes secretos e eles excomungando e expulsando essas pessoas e documentando isso aqui em carta. Então, quando você pega a história da Igreja Católica e vê, pô, os caras denunciando. Eu não tô falando mal, se você quiser ser maçom, meu irmão, você pode ser o que você quiser. No dia do juízo final, você presta conta com Deus, você não vai prestar conta com Humberto Volts, não. Então o que acontece? Esse livro aqui, ele fala da tentativa desenfreada da maçonaria destruir a Igreja Católica. Então quando você começa a entender, você fala, pô, peraí, então realmente não tem condições de ter uma aliança junta. Não tem condições. Agora, Anunnaki, será que a Igreja Católica fez aliança com Anunnakis? O que são os Anunnakis? São, de forma
cabal, de forma explícita. O que são os Anunnakis? Os Anunnakis são extraterrestres. E quem que são os Anunnakis? Anunnaki, homens cabeça de formiga, Deus formiga, traduções aí astecas antigas. Homem com cabeça de formiga. O que é um homem com cabeça de formiga? Segundo o Discovery Channel, antigos astronautas. O que são os Anunnakis? Para quem não entendeu até hoje, é os egípcios antigos. O Império Egito nunca foi derrubado, né? Eles se infiltraram. Então, o Antigo Egito continua dominando o mundo, né? Que são aqueles seres com cabeça de cachorro, esse tipo de coisa, né? Então, representação da sua plena civilização é o Antigo Egito, né? Que representa aí os Anunnakis, tá? A Igreja Católica tem aliança com eles? Não tem, cara. Por que a Igreja Católica não tem aliança? Porque para que os Anunnakis vão preservar a história de Jesus por 2000... Na verdade, não é 2000 anos, mas eu vou usar licença poética 2000 anos. Para que né, os Anunnakis vão preservar a história de Jesus por 2000 anos? Perseguições à igreja e vão preservar. Aí esse senhor ele fala que Jesus Cristo nunca foi crucificado na cruz, que isso aí é uma história... Deixa eu pegar o trecho aqui. Só um idiota acredita que Jesus morreu na cruz. Só um idiota acredita que Jesus morreu na cruz. Tá, beleza, a gente tem que tentar entender o contexto do cara. Beleza. Bom, vocês estão vendo isso aqui? Eu vou até reduzir a imagem aqui. Vocês estão vendo isso aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Estudante cria gráfico que mostra mais de 63 mil referências cruzadas da Bíblia. A Bíblia possui mais de 63 mil referências. Isso aqui, meu irmão, é impossível de ser feito. Se o cara estiver criando um livro de mentiras, isso aqui é impossível de ser feito. 63 mil... Nenhum livro na história da humanidade é capaz de ter tantas referências cruzadas. Por exemplo, Isaías profetizando uma coisa que iria acontecer. E realmente aconteceu. Você pega lá Eliseu falando uma coisa que iria acontecer e realmente aconteceu. 2, 3 gerações depois, concluindo aquilo que aquele cara tinha falado. Meu irmão, 63 mil referências cruzadas. Nenhum livro na história da humanidade é tão bem feito como a Bíblia. Não existe nenhum livro, vou dizer para você, na história da humanidade que é tão bem feita como a Bíblia. Não existe nenhum livro na história da humanidade que é tão bem feita como a Bíblia. Não tem. Por exemplo, você pega a carta de Timóteo, por exemplo. Você encontra a carta de Timóteo na Mesopotâmia. A mesma carta você encontra na Pérsia. A mesma carta você encontra lá no Antigo Egito. Não sei o que. Então, espalhado. Ela vai encontrando essas inscrições antigas, datadas de mais de 1000 anos, e vão pegando os historiadores e vendo a mesma coisa. Então, beleza. Isso só para você ter uma ideia. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre o sudário de Turim? Já ouviu falar sobre o sudário de Turim? Se você não sabe o que é o sudário de Turim, eu vou escrever aqui, ó. Sudário de Turim. Você nunca ouviu falar sobre o sudário de Turim? Meu irmão, é esse manto que Jesus Cristo foi crucificado. É conhecido como sudário de Turim. É o lençol que crucificaram o corpo de Jesus, que foi preservado. Então, assim, Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou? Sim. Tem como você provar que Jesus Cristo morreu? Tem como provar que Jesus Cristo morreu? Tem. Por quê? Porque o sudário de Turim tem as manchas de sangue dele. Então, o sudário de Turim é um manto, é um lençol que você velava o corpo. Ele foi guardado. Ele foi guardado. Ele sobreviveu. Então, nós temos aí o sudário de Turim, inclusive com a possível referência do rosto de Jesus. Pela mancha no sudário, você tem uma referência do que seria o rosto de Jesus. Mais ou menos isso aqui, ó, é a referência do rosto de Jesus. Por isso que a igreja utiliza esse rosto aqui, porque o sudário mostra esse rosto. Tá bom? Então, basicamente, nós temos aqui o sudário de Turim. E aí, olha só que coisa interessante. Nós temos o sudário de Turim, ok? Nós temos o túmulo, tá? Onde Jesus Cristo foi crucificado, que você pode visitar. Primeira coisa é essa. Você tem o rei, onde ele foi crucificado. Continuando a história,
Deixa eu ver se é aqui, ó. Nós temos, ó, a coroa de espinhos, que foi... O sudário de Turim possui o sangue e o DNA de Jesus. A coroa de espinhos foi preservada até os dias de hoje. E ela possui o sangue de Jesus. Ela foi preservada. O mesmo DNA que está no sudário de Turim é o mesmo DNA que está na coroa de Jesus Cristo. É o mesmo DNA. Então você vê que esse fato de colocar como rei dos judeus foi verídico. Você tem a coroa de espinhos que foi preservada. Nós temos o sudário de Turim, o túmulo de Jesus, a coroa de espinhos, né? Vamos continuar. Como se não bastasse. Você lembra disso aqui? Isso aqui é o que aconteceu com Jesus. O soldado, ele enfiou uma lança no coração de Jesus. O que poucas pessoas dizem é que ele penetrou essa lança no peito de Jesus praticamente uns 20 para 30 centímetros. E quando essa lança foi penetrada, saiu água e sangue. Água para um lado, sangue para o outro. Mas o soldado, ele penetrou a lança em Jesus. Essa lança é chamada de lança do destino, né? O pessoal que gosta de fazer filmes sobrenatural, essa coisa, gosta de chamar de lança do destino, que é a lança que o soldado romano foi lá e espetou Jesus Cristo, né? Dando a sentença de morte. Essa lança, conhecida como lança do destino, acredite os senhores, ela é real e está guardada na Igreja Católica, com o DNA de Jesus. Então, tipo assim, nós já temos a lança com o DNA de Jesus, nós já temos, né, a coroa de espinho com o DNA de Jesus, nós temos aí o sudário de Turim, que é o lençol, com o DNA de Jesus, nós temos o túmulo de Jesus, tudo evidenciando Jesus. Outra coisa para evidenciar Jesus, ó, placa em placa de Jesus, placa rei dos judeus, preservada Jesus. Só para vocês terem uma ideia, o título Crucius, né? Eu não sabia dizer o nome, né? O título Crucius, que é o nome correto. Eu peço perdão aí pelo meu latim, não sei falar muito bem latim, não. Ó, o Titulus Crucius, preservado de Jesus. Nós temos a plaquinha de preservação do nome de Jesus, em grego, aramaico e latim, que foi na crucificação. Nós temos a lança do destino, a coroa de espinho, nós temos a túnica que foi velada a Jesus, o túmulo onde ele foi. Meu irmão, você quer mais o quê? Mais o quê? Dizer que Jesus Cristo não morreu na cruz é negar a própria existência de Deus. É dizer que Deus está mentindo. É dizer que Deus está mentindo. Nós estamos vendo uma igreja que foi criada primeiramente pelos apóstolos. Os apóstolos foram perseguidos. Teve um apóstolo que eles pregaram numa árvore, pegaram uma serra e começaram a cortar do saco do cara até a cabeça. Nega Jesus, nega. Se Jesus Cristo fosse uma mentira, o cara teria negado. O cara morreu. Imagina se os caras te pregam de cabeça para baixo, abrem a sua perna e começam a te serrar do saco até a cabeça e te falando para negar Jesus. E o cara não negou. Você está entendendo? Aí depois dos apóstolos nós tivemos o quê? A estrutura inicial da igreja primitiva, que depois foi se desenvolvida como jesuítas, mas nós tivemos a estrutura da igreja primitiva. Os caras pegavam cristãos, jogavam lá no Coliseu de Roma, junto com leões, bebê, criança de 3, 4 anos, idoso, todo mundo. Não importa. Primeiro, Nero tentou botar fogo nos caras. Quem era de Jesus, eles colocavam fogo, crucificavam e jogavam óleo e fogo e botavam fogo na pessoa em plena praça pública. Não adiantando a situação, começou a usar o Coliseu como atrativo para os pagãos, né? Não adiantando a situação, começou a usar como atrativo para os pagãos. Ninguém negava Jesus naquela época. Porra, mas se os caras não estão negando Jesus, por quê? Porque ele de fato você vai manter a tua plena palavra numa mentira? Você tem aí alguns caras, só para vocês terem uma ideia, pegaram aquela galera da Apollo 11 que foi para a Lua e falaram com ele assim: você pode jurar, colocando a sua mão na Bíblia, sob pena de condenação eterna, se você realmente, afirmando que você foi para a Lua, você pode colocar a mão e jurar que se você está falando mentira, você vai ser condenado?
O cara que pediu isso tomou um soco na cara. Então você tem que entender que ninguém bota o braço a torcer numa mentira. Ninguém vai até o final numa mentira. Ninguém vai. A mentira é uma peneira que você tenta tampar o sol. Então pra que os caras vão ser perseguidos? Pra que os caras vão ser toda essa estrutura de perseguição da igreja? Pra quê? Pra quê, meu irmão? Depois você escuta, veja a história da peste negra. Os caras estavam achando que os cristãos estavam enviando a peste negra. Mas, tipo assim, mais história de perseguição. Aí eu digo pra você o seguinte. O que eu digo pra você? Né? O que eu sempre falo pra você? O tanto de evidência que você tem da existência de Jesus, o tanto de evidência que você tem, inclusive, cara, o DNA de Jesus, só pra vocês terem uma ideia, o DNA de Jesus que foi, quando foi estudado para saber se o DNA de Jesus viria de José e de Maria, a própria igreja conduziu essa pesquisa. Para saber se o DNA que estava no ventre da Maria veio de José e de Maria. Só tinha o DNA de Maria. Não tinha o DNA de José. Ou seja, quando você faz o exame de DNA e você precisa, você vê lá um registro histórico que você teve um pai, que você teve uma mãe. Você teve um registro histórico. O seu antepassado era nórdico, o seu teta-avô veio lá da África. Então tem toda uma história contando a sua vida, até onde você vai. Então o DNA ele é um contador de histórias. E aí, cara, pegaram o sangue, a amostra do DNA de Jesus e foi constatado que não tinha pai. Só tinha o DNA da mãe, não tinha o DNA do pai. E aí ficaram pensando, mas não tem DNA no pai? Ou seja, Maria não se relacionou com José para a origem de Jesus, porque o DNA de José não estava presente, não tinha DNA de homem ali, somente o de Maria. Então você tem um DNA que só comprova que Jesus veio de Maria, ponto principal é esse. O títulos crucius, que é a plaquinha de crucificação de Jesus, existe, está guardada. Você tem o sudário de Turim, que é o manto de Jesus. Você tem, além disso, o túmulo, né? Que é onde foi sepultado, o pessoal faz um jardim e tudo. Você tem todas as estruturas comprovando a plena existência de Jesus. Jesus Cristo foi crucificado. Você tem a lança do destino, que é a lança que fizeram como é que é o nome? Que crucificaram Jesus Cristo. Você tem aí a lança, tá? Eu não vou saber falar o nome dessa lança em latim. Você tem todas as estruturas comprovando exatamente que Jesus Cristo foi morto, foi sepultado, foi crucificado, passaram a lança nele, no sudário de Turim, a região das mãos manchadas de sangue, mão não, essa parte aqui, que foi crucificado, tem uns buracos, tudo assim, tudo comprovando a veracidade da história. E como se não bastasse tudo isso ainda, nós temos mais de 63 mil referências cruzadas da Bíblia. Então, o que eu quero que você entenda? Eu não estou falando mal, eu não vim falar mal desse senhor aqui. A proposta não é falar mal dele, eu não estou aqui para isso. Mas dizer que Jesus Cristo não que Jesus Cristo foi cruzado. A internet, o capeta é assim. Os caras até apagam um vídeo, né? É incrível, né, cara? É incrível. Você está falando de um assunto, eles até apagam um vídeo aqui, né? É brincadeira. Mas, vou voltar aqui a imagem, aqui, ó. Olha lá. Mas é basicamente o seguinte, cara. Não tem essa história. Que Jesus Cristo, se você acredita... Ele falou aqui, ó, quer ver, ó? Jesus não morreu na cruz. De fato, que a morte de Jesus na cruz, só um idiota acredita que Jesus morreu na cruz. Ele falou, só um idiota acredita que Jesus morreu na cruz. Pera aí, mas e o santo e o manto de Turim? Com o DNA de Jesus. E a coroa de espinhos com o DNA de Jesus. E o DNA de Jesus que só tem o DNA da mãe, Maria. E a placa, que eu não vou saber falar o nome, é da Títulos Célios, lá não vou saber falar, que é a placa onde Jesus Cristo foi crucificado, que também possui a presença do DNA dele. E a lança do destino, que é a lança que furou Jesus com o DNA de Jesus. Meu irmão, você quer mais o que para acreditar? Então é uma questão de fé. Você não tem a fé necessária para crer em Jesus Cristo. Tá entendendo? Então essa que é a questão. Essa que é a questão. Você tá entendendo? O problema... Existe uma Bíblia
King James, ela parou de ser fabricada no Brasil, tá? Eu não vou ter o exemplar aqui nesse escritório, mas eu tenho uma Bíblia King James 1611, capa preta, editora Aba, 400 anos. As novas versões não são condizentes com a antiga. Eu comprei a Bíblia antiga, passou 3 anos, comprei a mesma Bíblia, já não era mais a mesma coisa, tá? Eles pararam de vender em âmbito nacional. Eu fui um dos últimos caras a comprar essa Bíblia. Depois de muito reclamar, eles voltaram a vender, mas a Bíblia já não era mais a mesma. Nessa Bíblia antiga, eles colocam os estudos, né? E aí eles dão ênfase para tomar cuidado com o gnosticismo. Tomar cuidado com doutrinas que estão sendo implementadas na igreja e que são sutis, mas destrutivas. Porque às vezes você ganha uma revelação que parece estar te levando à sabedoria, mas está te levando à condenação. Então o que acontece? É o que eu sempre falo. Esse livro aqui, ó, ele é um maravilhoso livro. Ó. A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri Delaus, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. A história, inclusive, cara, aqui tem a história de Lutero, como é que Lutero tentou derrubar a igreja. Tem a história dos agentes infiltrados da maçonaria. Cara, eu não tenho nada contra a maçonaria, você pode ser feliz. Meu irmão, você faz o que você quiser da sua vida, né? Deus te deu a liberdade, você faz o que você quiser. Né? E aí tem aqui a maçonaria francesa, tem a maçonaria que eu não vou saber. Eu não tenho nada dessas seitas secretas não, mas aqui tem uma porrada de coisa aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu vou ler aqui mais ou menos uns índices para vocês entenderem. Isso aqui é um livro com documentos comprovando a veracidade. Nesse livro foi anexado as cartas e onde você encontra as cartas comprovando a veracidade do livro, tá? Olha só, só para você poder entender. Começa com o período da Renascença, aí vem para a Reforma de Lutero, que é uma grande porcaria, né? Depois você tem quem? A maçonaria que comanda a guerra contra a civilização cristã, a perseguição da maçonaria. Eles se infiltravam no governo e tentavam derrubar a igreja no passado. Aí tem a franco-maçonaria, né? A história dela por aqui. Nós temos a monarquia, como se ergueu no período europeu. Nós temos aqui a Assembleia Nacional e a Terceira República. Aí vai contando toda a história, os registros históricos. A corrupção das ideias, o Supremo Atentado, rumo ao novo Estado Social, Satanás, o seu regresso ao mundo cristão, o judaísmo, a sua ascensão na cristandade. Tentaram criar o judaísmo nazareno em mais ou menos no ano de 1800 alguma coisa. Eles tentaram colocar o judaísmo nazareno junto com Pedro Álvares Cabral e Marco Polo. Os padres identificaram e baniram aqueles caras. Depois eles voltaram no ano de 1800. Então aqui tem toda a história. Os caras estão tentando dizer que a religião é a judaica, não sei o quê, mas não é. Cristo, apesar de ter vindo de mãe judia, ele é a profecia final que liberta o povo, não sei o quê. Então toda a história está aqui. Aqui, ó, a construção atual da gnose, que é o que ele está falando aqui agora. Tá aqui o espiritismo, como ele foi fundado para destruir a igreja católica, como que a galera, você vê muito católico espírita, como que isso aí existiu. Aí tem aqui, ó, as tentações, é um livro, que é um registro, ó, o que aconteceu na França, o que esperar da França no ano de 1800. Você lembra que esse livro aqui é antigo, tá? Doutrinas ensinadas do iluminismo, doutrinas ensinadas de magos, constituição e governo da sociedade dos iluminados, porque a maçonaria ela precede o iluminismo, né? E aí nós temos aqui o Tribunal Supremo do Iluminismo, como que eles determinavam o que podia e não podia ser, documentos relativos à Revolução, página 583. Vamos pegar outra coisa aqui, ó. Cartas e cartas aqui, ó. Carta do Cardeal com salve ao Príncipe de Metindret, 4 de janeiro de 1818, página 587. Tudo que esse livro fala tem como comprovar através das fontes. Olha só. Carta de Piccolo Tigre, do 18 de janeiro de 1822. Carta de Núbios a Volpe. Fragmento de uma carta de Núbios a um judeu prussiano Klaus.
carta de Félice. Então aqui tem todos os tipos de carta de breve carta de Pio, carta endereçada a Núbios por Piccolo Trigg. Aí vai falar assim, ó, revelações de um alto grau de um maçom italiano, carta pastoral de Monsenhor Rendu, o anticoncílio de Nápoles, que é o que tentaram destruir a igreja, o concílio do judaísmo, tentaram empenhar em fundir o judaísmo com o cristianismo para tirar as pessoas de Jesus, para colocar colocar a crença em Javé. A lei dos judeus e a dispersão, carta de Simone Boeri, discurso e programa de um rabino que tentaram converter, condição dos judeus desde a dispersão até nos dias atuais e as causas, o afrancesamento dos judeus, as sinagogas, Estado civil, quem são hoje os judeus entre nós? Será que são os mesmos dos antigos? O coletivismo e a hegemonia de Israel, a população judaica, a língua universal, a crise religiosa de Israel. Aí eu não posso falar essa palavra aqui, ela é proibida no planeta inteiro, né, sob pena de prisão, então eu não vou falar essa palavra aqui. Está próximo o ingresso de não sei o que da igreja. Então ele conta toda a história. Esse livro aqui é um registro da Igreja Católica por mais de 600 anos. Ó. Esse livro aqui, ó, se você não sabe, é esse livro aqui. Ó. Esse livro ele é um registro histórico da Igreja Católica por mais de 600 anos. Por mais de 600 anos. Então, o que acontece? Tentaram destruir a igreja de tudo quanto é jeito. Tentaram destruir. E uma das coisas que a galera faz, né, na igreja é o famoso iluminismo. Né? Porque, olha só, muita gente vai dizer, por exemplo, que os templários eram os maçons. Não é, cara. Você tem que ler esse livro. Mas, assim, o iluminismo era isso. O que é iluminismo? De Illuminatis e de, né, Lúcifer, que é aquele que Lúcifer fez, que ilumina, que é o seu senhor, né? Ou você pode conhecer ele como Javé, né? Que também é um dos seus títulos aí, né? Gadu, entre outros aí. Mas, basicamente, o que acontece? Quando você estuda pouco a igreja católica, quando você estuda pouco a igreja, você acha que a igreja católica é uma porcaria, é mais uma seita que vai aceitar diabo, não sei o quê. Quando você pouco estuda, mas quando você começa a estudar a fundo, não estou dizendo do Papa de agora, não estou dizendo do Vaticano de agora, mas quando você começa a estudar a história antiga, não estou falando de agora, subtrai 50 anos aí, cara, vamos falar, vamos tirar esse Papa atual, vamos tirar essa galerinha atual, vamos voltar no tempo. Você vê que os caras estão combatendo tudo que é tipo de situação para trazer a palavra de Jesus. E, cara, você imagina só, você conseguir preservar o manto de Turim, que é o manto que Jesus veio. Você imagina, os caras na França perseguindo igreja, na Alemanha teve uma perseguição que para você, cara, você não podia pregar missa, né, na Alemanha antiga, antes da Segunda Guerra Mundial, você não podia, em 1800, você não podia pregar missa. Aí os caras se reuniam, cara, em mosteiros antigos e pregavam a missa sob pena de condenação, de morte imediata. E você imagina os caras tendo que preservar coroa de Jesus, manto de Jesus. Olha o nível. 2000 anos. É claro que não é 2000 anos porque a gente sabe da verdadeira história, mas vamos, licença poética, 2000 anos preservando todas essas evidências para chegar nesse momento agora. Então o que acontece? Se você não estudar plenamente a história, você não vai entendê-la. Não vai entendê-la. Então Jesus Cristo, sim, tem evidências que ele foi crucificado. Temos a plaquinha de crucificação, porque ela só é posta em ato de crucificação. Temos a lança do soldado que crucificou Jesus. Logo no momento que o soldado crucificou Jesus, que ele espetou a lança em Jesus e que saiu sangue e água do lado, ele plenamente se converteu. Plenamente ali se converteu. Nós temos todas as evidências da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Então, aí, como é que você sabe da ressurreição de Jesus? Como é que você sabe da ressurreição? Porque, ressurreição já é algo espiritual. Como é que você vai comprovar a ressurreição de Jesus? Aí entra uma outra coisa que é interessante. Você pode pegar aí os 500 milagres que a igreja já conseguiu documentar. Nós temos o Sol de Fátima. Só estuda o Sol de Fátima, você vai entender o milagre de Jesus ali. O Sol de Fátima. Nós temos o último dos santos do século XVIII e XIX, conhecido como Padre Pio, que ressuscitava pessoas mortas no ano de 1900. Ressuscitava, gente morta chegava nele e ele ressuscitava as pessoas. Ele fazia exatamente tudo que os apóstolos faziam.
Então nós temos aí, basicamente, os santos comprovando a existência do eterno, os santos comprovando a existência dos milagres, comprovando a existência do mundo espiritual, a qual eles são servos de Jesus. Então, por exemplo, o Padre Pio, ele foi capaz, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ele foi capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não me pergunte como que isso é possível, mas tem registros históricos. O Padre Pio ressuscitou, não foi só uma pessoa, foram centenas de pessoas. Pessoas que estavam doentes, inclusive pessoas políticas brasileiras de alto escalão, que estavam em condições de vida ou morte e que oraram e pediram ao Padre Pio, instantaneamente foram curadas. Temos a história, de história do Padre Pio, deve ter umas 2, 3, 4, 5 mil páginas. Eu mesmo tenho 3 livros do cara, já dessa grossura aqui assim. E não chega nem a 10% do que esse cara fez. Pô, se o cara ele recebeu os estigmas de Jesus Cristo, ok? Aí, então você tem a Virgem de Guadalupe também, que é um grande milagre, a plena existência da imagem de Guadalupe. Então assim, tem tanto milagre provando que por que todos aqueles milagres em prol de Jesus seriam falsos, se Jesus Cristo não tivesse crucificado? O evangelho de Jesus não é feito em base de mentiras, é feito em base de evidências e verdade. Então, praticamente, olha só, um canal conspiracionista, tenho que falar isso aqui. Então, assim, duvidar da plena existência de Jesus é um erro. Eu, alguns anos atrás, teria feito a mesma coisa que esse senhor. Então, assim, eu não vou julgar esse cara, porque há alguns anos atrás, eu teria feito exatamente a mesma coisa que esse cara. Eu entendo esse cara, eu teria feito exatamente a mesma coisa que esse senhor. Falado da presença de Jesus. Por isso que eu digo para vocês, não estou julgando o cara, não quero julgar ninguém, mas eu teria feito isso. Então, mas eu não tinha o pleno conhecimento. Hoje eu leio muito, então hoje eu tenho conhecimento do assunto. E vou dizer para você, meu irmão, respeito a opinião do cara, acredito os 5 Anunnaki são reais, acredito sim em extraterrestre, anjo caído, acredito. Mas negar a existência de Jesus é negar a própria salvação. Eu jamais iria fazer isso. Até porque quando você é batizado, quando você é mais velho, né? Quando você é criança você não percebe isso. Mas quando você é mais velho, no seu batismo, as pessoas perguntam para você, né? Você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que Jesus Cristo ele foi crucificado, morreu e ressuscitou dentre os mortos? E que ele há de salvar você mesmo que você morra? Então isso é perguntado no batismo. Se você nega isso, você está negando a existência de Deus. Se você nega a existência de Deus, o que te espera? Nada de bom te espera, meu irmão. Nada de bom te espera. Nada de bom te espera. Só para a gente poder finalizar esse vídeo aqui agora, tá? Eu tenho uma tia minha que ela passou mal. Foi parar no hospital, né? Aí, ela no hospital, não sei o quê, eu fui conversar com ela. E ela assim, porque eu vou reencarnar na próxima reencarnação e vou ser uma pessoa melhor, não sei o quê. Eu falei com a minha tia assim, eu vou te contar uma coisa, tá? Se você acreditar no espiritismo e você morrer, e o espiritismo estiver correto, você tem 50% de chance de ser salvo. Agora, se você acreditar no espiritismo, morrer e descobrir que tudo aquilo ali era uma grande farsa, você vai ser condenado à eternidade no fogo do inferno. Então, o espiritismo ele te garante 50% de chance de salvação. Se o espiritismo estiver correto, você simplesmente vai reencarnar, vai fazer o que você imaginar lá, né? Agora, se ele estiver errado, seja game over para você. Agora, se você acredita em Jesus Cristo e você morre, você tem 100% de chance de salvação. Por quê? Porque se Jesus Cristo for real, você está salvo, tem 50% de chance. Se o espiritismo for real, como você acredita, você tem mais 50% de chance de ser salvo. Então, acreditar plenamente em Jesus e negar a existência da ciência desse mundo te garante 100% de salvação. Porque ainda que exista os espíritos, ainda que... falando isso explicando para minha tia que é espírita, tá? Não estou pregando espiritismo aqui não. Para minha tia que é espírita, você acreditando, você entendendo isso, que se existir o espiritismo, se ele for realmente real, que você vai lá e nosso lar e não sei o quê, e você acreditando em Jesus, você tem 100% de chance de ser salvo.
Porque se o espiritismo for uma farsa, você está ancorado em Jesus. Se o espiritismo for verdadeiro, você vai ser salvo. Agora, só acreditando no espiritismo, você tem 50% de chance de ser salvo. 50% de chance de ser condenado é muita coisa. É muita coisa. É cara ou coroa. É muita coisa. Então, não vale a pena. Aí ela concordou comigo e desse dia em diante ela começou a acreditar em Jesus, né? Ficou menos espírita. Pois é. É estatística. É igual o cara que é ateu. Se você é ateu, você tem 50% de chance de se ferrar ou 50% de chance de não acontecer nada. Agora, sendo cristão, você tem 100% de chance de dar certo. Porque se não acontecer nada, não aconteceu. Mas se acontecer, você está salvo. Então, crer em Jesus é a lógica mais óbvia para aumentar a sua chance de salvação. Simples assim. Negar que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitado é negar a sua própria divindade. É negar a divindade de Deus. Negando a divindade de Deus, logo você acredita que Jesus Cristo não foi Deus. Você cai no gnosticismo e você perde a tua salvação. Então não tem vantagem nenhuma, matemática, estatística nenhuma, para você sair acreditando em gnose. Não tem vantagem nenhuma. E olha que eu sou canal de conspiração, eu tô falando isso, hein? Então, assim, a plena crença em Jesus, mesmo que tenha outra coisa do outro lado, te garante a salvação, a plena salvação. Então, isso que é importante de ser falado. Tá? Respeito a opinião do Cláudio aí, cara, respeito a opinião. Mas, nesse ponto sobre Jesus Cristo, eu discordo dele. Quando ele fala sobre Anunnaki, quando ele fala sobre disco voador, quando ele fala sobre réptil, parará, poruru, coelhinho da Páscoa, lianos, quando ele fala de outras coisas, beleza, cara, esse cara é uma fonte de conhecimento. Mas quando esse cara fala de Jesus, eu discordo. E a vantagem da internet é essa. É nós discordarmos, podermos discordar sem ofender uns aos outros, tá bom? O canal dele, é o nome dele, Cláudio Rosieri, você pode procurar na internet que você vai encontrar. Ele tem um conteúdo muito exímio, é uma pessoa bem culta, bem letrada, estudiosa, uma pessoa que tem muito conhecimento nos assuntos a qual eu abordo também. Porém, né, nem tudo são flores, tem coisas que nós iremos discordar. E é natural a discordância, ninguém é igual a ninguém, nós não somos máquinas, somos seres humanos. E nesse ponto de crença em Jesus Cristo, eu volto a afirmar que eu prefiro a crença em Jesus Cristo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.